A gente continua então o papo aqui com o padre Guido Motinelli. O tema do programa Eclésia de hoje é redenção. Antes então do intervalo, eu perguntei ao padre Guido se as pessoas, os profetas, os patriarcas, os juízes do Antigo Testamento, que não viveram nem conheceram a era cristã, se eles também foram alcançados pela redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que funciona isso, padre Guido? Positivo. Isto é, depois do pecado de Adão e Eva, passaram milhares ou até milhões de anos antes que chegasse Jesus. Deus enviou na terra pessoas de grande destaque para ensinar o caminho da verdadeira adoração, do culto, do monoteísmo, do comportamento, um povo até escolhido, o povo de Israel, etc. A resposta humana diante destas pessoas, infelizmente, não foi das melhores. Você, Eric, acena aos profetas, dá uma olhadinha como é que terminaram na vida a maioria dos profetas, foram todos apedrejados, ou mandados no exílio, ou degolados, etc. Por quê? Porque o homem, infelizmente, sempre preferiu as trevas. Diante disso, Deus Pai, mais num gesto de grande compaixão e ternura com a pessoa humana, tomou a decisão de mandar o seu filho. Então, todas estas pessoas que deram até a sua vida, claro que receberam o fruto da redenção. Hoje nós temos tantos santos profetas, Isaías, Jeremias, etc., pessoas que não tiveram medo até de denunciar as injustiças, de chamar a atenção quando era necessário. Por quê? Porque queriam o bem espiritual das pessoas que eram entregues aos seus cuidados pastorais. Por isso, o efeito da redenção alcançou também a vida deles. Até porque, então, essa redenção é atemporal, ela não é por um período da história. Não, para todo. Na redenção, Jesus redimiu toda a humanidade de todos os tempos, não somente os que vieram depois dele, certo? É como, para deixar bem claro que a pessoa humana tem como objetivo a sua santificação. E Deus sempre, a partir de Adão e Eva, proporcionou ao homem os meios para alcançar este objetivo. Se não foi alcançado, é porque o homem abusou da sua liberdade. Mas nunca faltaram os sinais da graça de Deus para chegar lá a este encontro definitivo com Ele. Legal. O Elineuson, padre Guido, ele fez uma pergunta para a gente que o assunto da pergunta dele até renderia, talvez até um programa, assim. Mas queria um comentário do senhor aqui rapidinho. Ele queria saber, já que se Jesus é a única pessoa que ressuscitou, como que a igreja ensina assuntos, vamos dizer assim, da pós-morte, né? Como é que a igreja sabe o que tem do outro lado, já que quem ressuscitou foi só Jesus até hoje? Em primeiro lugar, na palavra mesmo de Jesus. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. É o mesmo Jesus que fala esta frase, Evangelho de São João. Portanto, a certeza da nossa vida futura é baseada na palavra revelada pelo mesmo Jesus. E a igreja faz questão, inclusive, de analisar a vida de uma pessoa que parte para o céu e até de colocá-la na frente de milhões de pessoas como modelo de santidade a ser imitado. A santidade não é um monopólio reservado a uma categoria de pessoas, mas é o chamado universal. Todos nós somos chamados para sermos santos. E os meios, repito, não faltam. Quando a igreja canoniza uma pessoa, apresenta esta pessoa como modelo de santidade para o mundo inteiro. E fala isso com toda a autoridade que o sucessor de Pedro, isto é, o Papa, tem. Portanto, é também dogma de fé. Daqui a um mês e meio, teremos a alegria de ver sobre os altares como santos 2 papas. O Papa João Paulo II e o Papa João XXIII. Pessoas das nossas épocas, né? Nestas últimas dezenas de anos, que alcançaram a santidade e agora a santidade é apresentada ao mundo inteiro. Portanto, se tornam intercessores na pátria do céu
para cada um de nós que invoca a presença deles. E se a gente for olhar bem, uma análise bem fria, Jesus, que venceu a morte, também ressuscitou outras pessoas, assim como o Evangelho narra, Lázaro e tudo mais. E outros santos da Igreja Católica, pelo nome do próprio Jesus, do mesmo Jesus, também tiveram essa experiência e essa graça de presenciar, então, outras pessoas sendo ressuscitadas também. Por exemplo, São Vicente Ferrer, né, são muitos os testemunhos, muitas pessoas que, pela intercessão de São Vicente Ferrer em vida, foram ressuscitadas, e tantos santos que tiveram, por exemplo, seus corpos incorruptos, eram levados, corpos de um morto, perto de um santo, por exemplo, como acontece com São Charbel, por exemplo, o libanês. E aquela pessoa, então, que estava morta, acaba sendo voltando à vida perto de um corpo incorrupto. Então, são inúmeros os casos que dentro da Igreja Católica, vamos dizer assim, tem um certo know-how para falar sobre esse assunto. Mas vamos, porém, colocar uma bela diferença, Eric, a esta expressão sua. Esta ressurreição da morte para a vida não deve ser entendida como ressurreição final. Também Jesus ressuscitou várias pessoas, mas que depois voltaram a morrer. De morte natural. Exato. Lázaro depois acabou morrendo de novo. Exato. Ao passo que a ressurreição de Jesus como pioneiro é diferente. Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos para nunca mais morrer. Esta que é a grande diferença. E alcançaremos exatamente a expressão da nova vida, onde não se conhecerá nunca mais o sofrimento, ou a dor, ou as lágrimas. Certo? Por isso, o grande benefício da redenção operada por Jesus é exatamente que nos salva para a vida eterna. Sendo que nós fomos criados à imagem de Deus, uma das características que Deus tem é a eternidade. Portanto, fomos criados para a eternidade, para vivermos para sempre junto com Ele. E os meios estão sempre à nossa disposição. Para a gente chegar na eternidade, a gente precisa, então, vamos dizer assim, ser lavados. Nós precisamos ser lavados pelas águas do batismo, que vai então nos lavar do sangue do pecado original, como o senhor comentou agora há pouco. E muitas pessoas estão comentando aqui sobre o batismo, que tem tudo a ver com o tema redenção, né? Por exemplo, o Adilson Rodrigues, de Ipatinga, a Maria Rizeuda, de Francisco Morato, de certa forma, eles perguntam sobre o batizado na Igreja Católica. Outras denominações cristãs que praticam o batismo, não são da Igreja Católica, a Igreja Católica aceita esse batizado e, ao contrário, se for batizado na Igreja Católica e depois deixa de ser católico, passa a fazer um outro batismo, não tem como retirar o batismo de alguém, né, Padre Guido? Exato. O batismo é válido quando é administrado em nome da Santíssima Trindade. Portanto, as igrejas também protestantes que batizam em nome da Santíssima Trindade, a Igreja Católica reconhece válido. E o batismo não se pode receber duas vezes, certo? Não é o momento de fazer uma crítica, mas para ensinar. Erram os nossos irmãos protestantes que quando uma pessoa católica entra nas igrejas deles, a primeira coisa que fazem, batizam de novo. Não. O batismo, a crisma e o sacerdócio marcam para sempre a presença de Deus, até o ponto que ninguém pode ser batizado duas vezes, crismado duas vezes ou tornar-se padre duas vezes. Né? Agora, para responder aquela pergunta muito importante, né? Padre, o senhor falou agora quando uma pessoa é batizada em nome da Santíssima Trindade. Por acaso existem igrejas que não batizam em nome da Santíssima Trindade? Infelizmente, sim. Por exemplo, Testemunho de Jeová, que não admitem o mistério da Santíssima Trindade. Ou outro, a Igreja dos Mormons, mais conhecida como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, onde eles consideram Jesus como um grande santo, um grande profeta, um homem de grande destaque, mas não é Deus. Então, atingem exatamente o mistério da Santíssima Trindade. Nesse sentido, as igrejas protestantes tradicionais, como, por exemplo, os luteranos ou os metodistas, se a pessoa foi batizada lá e depois, por alguma razão,
torna-se ser católico, não vai precisar batizar de novo. Exato, Porque a igreja vai reconhecer esse batismo. Reconhece, exatamente, né? E não reconhece de algumas igrejas onde misturam elementos religiosos com elementos de filosofia. Portanto, como também até o mesmo espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo admite a presença de Deus, mas não de um Deus trino, só de um Deus, portanto, ofende o mistério da Santíssima Trindade. Daí a gente entra em algumas áreas que não tem como ter comunhão com o pensamento da Igreja Católica, Exato. já que a nossa doutrina, a nossa tradição é sólida e é baseado, claro, na Santíssima Trindade. Agora, Padre Guido, queria um comentário do senhor sobre a relação, então, desse período que a gente está vendo, que é a Quaresma, e sobre se ela tem ou não relação com essa redenção. Tem muita relação, porque a Quaresma é um tempo especial que nos faz reviver os momentos mais dramáticos da vida de Jesus. Portanto, o fenômeno da redenção ocupa um grande espaço na vida da pessoa humana. É muito belo ver nestes dias as igrejas, digamos assim, muito frequentadas e ver as pessoas que procuram pelo Padre para reconciliar-se com Deus. O sacramento da confissão, especialmente na Semana Santa, aquelas manifestações populares de procissões, etc., né? E aquele jejum também bem feito na Sexta-feira Santa, são todos efeitos da redenção, que nos faz pensar que tudo o que aconteceu não foi para Jesus tornar-se manchete, mas para mostrar que eu posso fazer alguma coisa diferente para agradar a Deus, mudando também determinados hábitos pessoais, sabendo perdoar uma ofensa recebida, procurando reaproximar-me da igreja. Isto é, são os efeitos da redenção de Jesus. Afinal de contas, tudo o que aconteceu foi devido ao erro da pessoa humana. Por isso, vamos viver intensamente este período da Quaresma. Não vamos deixar pelos últimos dias o nosso encontro de reconciliação com Deus. Todas as paróquias do Brasil e do mundo, com certeza, já planejaram até o tempo das confissões. Vamos pedir uma informação na secretaria da paróquia e vamos fazer este belo gesto da nossa reconciliação com Deus. E o episódio da transfiguração, inclusive que a liturgia recentemente lembrou desse episódio. Esse episódio também nos diz algo sobre a redenção? Sim, Jesus, numa visão de paraíso, digamos assim, por alguns momentos, esqueceu de ser homem. Mostrou a sua divindade dialogando com Moisés e Elias. Pena, meus amigos, que nenhum dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, falem do conteúdo deste diálogo de Jesus com Elias e com Moisés. Mas foi uma cena tão bonita que Pedro logo falou, né? Mestre, como é bom ficarmos aqui. Jesus também deve ter respondido com um sorriso, né? Mas deixou bem claro que era necessário primeiro descer aquele monte para subir o outro. Isto é, deixou bem claro que o céu existe e que é feito para nós, a salvação. Mas que para alcançar aquele objetivo era necessário subir o outro monte, o Monte Calvário, onde ele entregaria toda a sua vida humana como sinal de amor. Por isso, a transfiguração de Jesus aumenta a nossa fé, meus amigos. O céu existe, repito, é feito para nós. E não esqueçam, né? Aquela frase que os apóstolos ouviram: este é o meu filho bem-amado, escutai-o. 2 vezes na vida de Jesus, as pessoas ouviram esta frase na hora que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão e na hora da transfiguração. Deus Pai quer que nós escutemos o seu Filho, porque a lição, a aula, né, e a aprendizagem com Jesus nos leva a santificar a nossa vida. Em relação à missa, sendo ela a celebração, então, do sacramento, do Santíssimo Sacramento durante a missa,
sendo ela a renovação do único e eterno sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, é impossível também a gente falar de redenção se não lembrar da Eucaristia, né, padre? Exato, porque o mistério da fé, palavras que o sacerdote pronuncia logo após a consagração, diante do pão e do vinho que viram o corpo e o sangue de Cristo, exatamente mostra que estamos diante deste mistério que somente a nossa fé pode explicar. Isto é uma redenção constante que se repete de uma maneira incruenta, sem derramar sangue, no altar, toda vez que o sacerdote celebra a Santa Missa. E, portanto, Jesus mais uma vez se imola, mais uma vez se doa. E se doa não somente para o sacerdote que celebra, mas também para todos os fiéis que estão lá presentes e que saboreiam, digamos assim, do fruto da redenção divina através da Santa Eucaristia. Muitas pessoas estão participando conosco aqui, padre. Nosso tempo já está terminando, não vai dar tempo de responder todo mundo. A Matilde Silva, de Presidente Epitácio, manda um abraço para o senhor e agradece a sua volta. Obrigado. E a Zilda Batista, do estado do Rio de Janeiro, ela tem uma pergunta interessante. Sempre que a gente fala sobre batismo e batizado, as pessoas sempre acabam nos mandando umas dúvidas interessantes. Por exemplo, se um fiel, no momento de desespero, acaba vendo uma outra pessoa em situação de morte, mesmo ela não sendo padre, ela pode batizar ali no momento, um fiel batizado, ela pode batizar um outro fiel no momento de desespero, no momento de morte, e esse batizado é válido? Ministro extraordinário do batismo é cada cristão batizado. Entendeu? O padre ou o diácono são ministros ordinários do batismo. Em caso de uma urgência, cada um de nós batizado pode batizar. Na minha vida de sacerdote, sempre dediquei um tempo para os doentes e nos hospitais. Quantas criancinhas que eu batizei e quantas que cheguei atrasado. Isto é, a morte veio para os bebês, mas as enfermeiras, vendo que o padre estava demorando, elas mesmas batizaram e o batismo administrado por elas foi válido. E aí, nesse sentido, ela ainda complementa dizendo assim, mas se a pessoa que não é batizada acaba, então, fazendo uma celebração na emergência, aí não tem jeito, que não deve ter sido válido. O senhor concorda com isso? Não, porque precisa ser batizado para poder batizar. Entendeu? Portanto, aqui a necessidade, diante desta pergunta, de pôr em prática o grande ensinamento da Igreja, que todos recebam o batismo e quanto antes. Tá certo, padre. A gente está caminhando para o fim, mas eu queria que o senhor fizesse ainda um comentário rapidinho. O senhor já falou, inclusive, do que a gente ganha, né? Quais são os privilégios, então, dessa redenção. Sim. Agora, existe alguma outra maneira do ser humano ser salvo, dele alcançar essa redenção fora da Santíssima Trindade? Não. Deus que é o nosso Pai e tudo e nós somos de fruto do seu grande amor. Por isso nós temos que apelar para o nosso Deus, né? É claro, quem nunca ouviu falar de Deus, apele para o seu Deus, para a sua mesma consciência, se sinta bem diante de Deus. Seria o caso de pegar aquela famosa frase que parece ter um jogo de palavras de Mao Tse-tung. Aquele líder comunista lá na China. Da China, que naquele famoso livrinho vermelho ele escreveu numa frase que diz assim: quando você nasceu, todo mundo ria de satisfação, somente você chorava. Faça um modo que na hora da tua morte aconteça o contrário. Enquanto os outros chorem, você seja feliz. E não era um cristão. Isso é sentir-se bem com a sua consciência. Aliás, não era cristão, como foi um dos maiores tiranos da humanidade. Exato. Né? Matou 10 vezes mais que o Hitler, por exemplo. Agora, padre, chegou a hora da gente encerrar o nosso programa. Queria pedir, então, a bênção para que a gente encerrasse o programa de hoje, então, com a bênção do senhor, por gentileza. Certo, vou dar a bênção para todos, mas em especial também para os meus amigos, o Sadi e Sandra, do Rio Claro, com a família, Patrícia, o Cairo e a Clara Maria. E uma boa noite também para a dona Marília de Passos, que está ligada no programa. Gente, estamos aqui à vossa disposição. Queremos ajudar a conhecer e aprofundar a vida cristã e, através do conhecimento, manifestar um profundo amor para o nosso Deus. A bênção de Deus Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Muito obrigado, Padre Guido, obrigado pela sua volta. Um monte de gente aqui comentando a volta do senhor, estavam com saudades, nós também estávamos com saudade do senhor, muito obrigado. A semana que vem a gente continua com o programa Eclésia, a gente sempre vai tratar de um assunto interessante que diz respeito à nossa fé católica. Você é convidado, então, a estar toda segunda-feira aqui conosco. E o tema de hoje, redenção, foi muito interessante. Se você tiver outras dúvidas sobre esse tema, ou seja, qual for o tema relacionado à Igreja Católica, continue assistindo a TV Século XXI, assistindo inclusive o programa Eclésia às segundas-feiras, que a gente vai voltar a esse e outros assuntos importantes para a nossa fé, tá certo? Um grande abraço, boa semana a todos, até semana que vem, tchau, tchau.